Bem-vindos à nossa aula da Academia Protagonista. Para você que está assistindo aqui ao vivo, para você que está assistindo gravado, sei lá em que ano que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela atenção e dedicação. Já está gravando. Nossa missão na academia é formar pessoas realizadoras que dão um exemplo e influenciam para o bem. Quando temos resultados concretos na nossa vida, a gente fica mais confiante. Esses resultados acabam virando uma bola de neve positiva. E aí sim as pessoas têm interesse em saber o que a gente está fazendo, né? O que a gente está aprontando. Benefícios da academia: exerce mais influência ao seu redor, realiza mais coisas, projetos, ideias, mais controle emocional comparado a antes, tornam-se mais confiantes para enfrentar a vida, virtude da coragem, mais resultado financeiro, trabalham melhor, lidam melhor com problemas do dia a dia, melhores relacionamentos, intimidade, profundidade, mais organização, controle do tempo, que é o controle da nossa vida, mais tempo de qualidade com o que importa e mais próximos de Deus, espiritualidade real. Nosso ciclo protagonista: clareza, ação, resultado e confiança. Quanto mais clareza eu tenho, mais eu ajo. Quanto mais eu ajo, melhor eu evoluo os meus resultados. Analisando os meus resultados reais na vida real, eu fico mais confiante, porque eu sei que eu sei fazer mais coisas, e esse ciclo vai evoluindo a cada dia. Pilares protagonista: mentalidade confiante, produtividade inteligente, relacionamentos profundos, comunicação influente, espiritualidade real. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos profundos, sobre comunicação e também sobre espiritualidade, que você tem que estar com o espírito elevado para fazer o que a gente vai analisar aqui hoje. Quem puder me marcar no Fernando.procopiac, eu agradeço, para mostrar que você está assistindo a aula da academia e as pessoas verem que você é uma pessoa estudiosa e pessoas que estão querendo mudar de vida também sempre vêm falar comigo. E vamos lá. Então, o título da aula hoje: Perdão e Carta Profunda. Exemplo real de uma relação resgatada. Eu coloquei. Por que eu tive a ideia de fazer essa aula, tá, pessoal? Essa aula foi fruto de um exercício que eu fiz numa mentoria, né? E que foi uma coisa muito, muito profunda. E eu vi ali concretizado várias teorias que a gente fala aqui na academia. E o resultado dessa ação, ela foi muito, muito positiva, né? E eu decidi trazer aqui, lógico, a pessoa foi muito caridosa em dividir, né, esse momento, dividir esse momento bem íntimo, com a percepção de que isso vai ajudar outras pessoas. E já ajudou, né? Eu já falei para ela também, como ela já tinha me liberado isso, eu já usei esse exemplo dessa carta em outras mentorias para mostrar profundidade para outras mentoradas e continuou gerando resultados muito positivos, tá? Então essa que é a ideia, para deixar registrado aqui o poder de um exercício real de perdão, de profundidade, de relacionamento concretizado, aquilo que a gente fala de comunicação influente, né? Como que eu vou influenciar de verdade, que é muito baseado na verdade, tá? Então, falando sobre o verdadeiro perdão, eu percebo que o verdadeiro perdão, a gente percebe que ele aconteceu quando não volta mágoa, né? Quando eu consigo falar sobre um assunto de maneira realmente leve, de maneira realmente tranquila, eu entendo aquele processo que aconteceu e não é uma dor minha que eu tenho que ficar colocando para baixo do tapete. Eu percebo que esse assunto ele está resolvido dentro do teu coração, que não é o normal, né? O normal é às vezes as pessoas terem áreas da vida que ela vai guardando aquela mágoa durante um bom tempo e ela acha que colocando areia por cima, colocando outras conquistas por cima, vai resolver, mas não resolve, porque o negócio continua lá mexendo, continua te incomodando. Em momentos que vão te gerar lembranças sobre aquilo, volta a doer. E muitas vezes você perde até a esperança em resolver.
né? Você acha que, vou ter que botar isso aqui tudo por cima porque eu não vou conseguir superar isso. E é mentira, né? Dá para a gente resolver, dá para a gente encarar, e a ideia é essa. Quando você fala sobre o assunto sem dor, né? Não quer dizer que você vai concordar sobre aquele assunto, que você vai falar sobre aquele assunto de maneira leve, de maneira tranquila, de maneira alegre. Não. Se o assunto foi pesado, se foi uma situação difícil, você vai falar sobre esse assunto de maneira difícil. Só que sem aquele machucado, sem aquela ferida aberta. Tem um exemplo, né, de uma pessoa que trabalha comigo há bastante tempo, que tem um irmão, e simplesmente eles não se falam. E eu sempre na pegada protagonista, né? Hoje em dia, lógico, muito mais respeitoso com as pessoas que não querem resolver os seus BOs, mas de vez em quando eu voltava com o assunto perguntando e essa pessoa sempre fala assim: não, não, tranquilo, eu só decidi nunca mais falar com ele. Então, assim, não tá tranquilo, né? Porque não teve uma conversa, não teve colocar as mágoas de verdade para fora, conseguir ajustar a situação. Se você perde o contato depois, ok, mas querer se isolar por a situação não estar resolvida, e ainda mais como irmão teu, é lógico que isso vai ser uma dor que não vai fazer bem para o teu espírito. E outra sintoma de quando você não conseguiu perdoar, esquecer não, né? Você não conseguiu superar aquilo ali, a tua percepção sobre o assunto, é exatamente quando fica voltando os assuntos. Eu sofri muito isso na minha infância. Meu pai e minha mãe tinham assuntos assim que não ficaram resolvidos entre eles 100%. E isso era uma coisa que voltava assim, tipo, com muita frequência, assim, sabe? Meu pai tinha altos e baixos, e sempre nos baixos dava problema, e era sempre um assunto assim que claramente não foi resolvido entre os dois, e gerava muita dor, muita violência, às vezes, muito sofrimento mesmo para a família. E lógico, meu pai não teve os recursos de conseguir resolver isso no interior dele. Eu não tenho dúvida que isso machucou muito ele, machucou muito a minha mãe e machucou muita gente. Então, como é importante a gente olhar para essas dores e encarar elas de frente, mesmo que elas machuquem. A mágoa vem de acharmos que deveria ser do nosso jeito. Tentem pensar, né? Como tem a ver com a expectativa, né? Quando é uma coisa que me magoou, quebrou a minha confiança, quebrou a minha expectativa, mas sempre uma expectativa baseada numa estrutura de mundo, uma estrutura lógica que eu criei como a certa, né? Quando a pessoa nos magoa, o que que está querendo dizer? Você não deveria ter feito A, você deveria ter feito B, porque eu acho que o B é o certo. Tenta sempre refletir sobre isso. Fernando, mas é o certo. Tudo bem, mas ainda é o que você esperava que acontecesse. Eu tinha uma expectativa que você agisse assim, nos meus valores a coisa certa é assado, logo você deveria fazer assim. Aí, quando a pessoa faz diferente, isso me machuca. A mágoa também vem de olharmos pouco para nós. Por quê? Porque o caminho mais fácil, o caminho mais curto, mais automático, é eu sempre estar na posição de julgador. Então fica muito mais fácil eu olhar para os outros, olhar os defeitos, olhar as coisas que não me agradaram e olhar pouquíssimo para mim. Eu atendi no CVV lá, né, durante 4 anos, e muitas pessoas que ligavam lá querendo, às vezes, se suicidar ou só para compartilhar mesmo o sofrimento que elas carregavam, era muita gente que eu não conseguia perdoar e não conseguia olhar para dentro. Era muita gente vítima, mas muita gente que era escrava do vitimismo, assim, tipo, as pessoas tinham certeza que elas eram a vítima do mundo.
Todo mundo fez mal para ela, mas ela era uma santa. Então é lógico que esse pensamento errado, ele vai fazer a pessoa sofrer. Então, por que a mágoa vem quando a gente olha pouco para nós? Quanto mais você olha para você, mais a gente vai ver os nossos defeitos. Como a gente também é cheio de coisa ruim, a gente também é cheio de falhas, né? Cheio de pecados, cheio de imperfeições. Então, se eu olho mais para minhas cagadas, eu automaticamente consigo ter um tempo de mais empatia pelo outro. A nossa capacidade de perdoar está muito ligada à nossa capacidade de olhar para os nossos podres. E a nossa mágoa também vem de olharmos pouco para Jesus. Porque se a gente compara a nossa vida com o que Jesus passou, que esse sim não tinha culpa nenhuma do negócio, e todo o sofrimento que ele passou, e todo o jeito que ele agiu, se eu olho mais para os meus podres e olho mais como Jesus nos ensinou como agir, normalmente eu vou me magoar um pouco menos. Eu vou já ter um olhar mais amoroso para as coisas, que percebe mais, assim, sabe? Lembrando, né, que perguntas no final da aula e e-mail de vitória e ajuda. É legal a gente olhar, pessoal, pensando em Jesus, o caso do apóstolo Pedro, tá? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, tá? Eu peguei a parte aqui só para a gente relembrar. Então, aí Jesus falou que iam negar ele, e Pedro foi o primeiro que disse: Não, não, eu não vou ser o que vou te abandonar, Jesus, eu que não vou te trair. E aí Jesus falou: Antes do galo cantar, você me trairá, você me negará 3 vezes. E essa parte aqui que fala sobre isso. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Então, pegaram Jesus e estavam levando ele para crucificação, etc. E aí os apóstolos estavam todos com medo, assim, andando em volta, mas sem se identificar como apóstolos. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Então ele ainda estava falando a terceira frase, a terceira vez que ele negou Jesus e o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Jesus estava sendo arrastado, né? E aí, quando ele negou Jesus, Jesus olhou para ele. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, que teve uma atitude soberba, né? De se colocar como não, eu não vou te trair. Ele foi o que negou Jesus 3 vezes, né? E sempre esses defeitos dos apóstolos é fundamental a gente olhar para a gente, né? Tipo, que momentos da minha vida eu sou Pedro? E aí, Jesus perdoou Pedro, Pedro chorou amargamente, mas teve a hombridade e a humildade, a coragem de se refazer. E ele foi o primeiro papa, né? Jesus perdoou ele e colocou ele como a chave da igreja. Pedro é o primeiro papa. E Pedro, antes de morrer, pegaram ele para crucificar ele e de maneira tão corajosa e honrosa, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não merecia ser crucificado que nem Jesus. Esse é um quadro que representa essa crucificação de Pedro de ponta cabeça.
apóstolo Paulo também tem uma história muito bonita, né? Lembrando que o apóstolo Paulo foi o que escreveu a maioria das cartas da Bíblia, do Novo Testamento. O apóstolo Paulo era um judeu, tinha também um título romano, era um cara de alta elite, super reconhecido, assim, e ele perseguia os cristãos, porque ele achava que o cristianismo era uma seita que ia prejudicar a religião dele, né? Achava que Jesus era um impostor e tal, e ele estava perseguindo os cristãos. E quando ele estava na estrada para Damasco, ele caiu do cavalo. E esse quadro representa exatamente isso. Ele caiu do cavalo e ele viu uma luz muito forte que cegou ele durante 3 dias. E nesse momento que ele caiu do cavalo, ele escutou uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus. E aí ele ficou cego e ele viu que ele estava fazendo o maior erro da vida dele, né? Perseguindo alguém que estava realmente, os cristãos estavam com a verdade, perseguindo Deus. E ele também, num processo de arrependimento, ele foi morar no deserto, ele foi morar com um casal cristão de verdade que acolheu ele. Ele ficou um bom tempo lá refazendo internamente, para depois voltar para ser o apóstolo que foi um dos que mais divulgou o cristianismo disparado e plantou igreja em tudo que é lugar, e conseguiu se refazer. Então, Jesus perdoa, né? Jesus perdoa grandes traições, Jesus perdoa quem estava matando os cristãos, né? E quando Jesus estava crucificado, né, no momento de maior dor que existe, lembrando que a cruz era disparado a pior maneira de matar alguém. Até falar a palavra cruz já era um xingamento na época, assim. Então, eles botavam só as piores pessoas numa cruz. E colocaram Deus, Jesus, né? Deus, Filho de Deus, numa cruz. E Jesus, quando estava lá sofrendo, o que que ele falou para Deus? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, né? Então, o que que a gente pode aprender com a perfeição em pessoa, né? Jesus, ele é realmente o homem que representa todas as virtudes vivas. Legal? Então, essa introdução aqui era para a gente falar sobre o perdão. Se Jesus faz isso e ensina isso, o que que a gente tem que fazer, né? E o caso da pessoa que eu trouxe aqui é da nossa querida Camila Almeida, certo? Então, eu trabalhei um exercício com a Camila, que foi muito rico, né? Para quem chegou agora, que é uma carta que ela fez com a mãe dela, né? Que a gente estava trabalhando na mentoria, a gente percebeu que tinha questões ali que ela gostaria de evoluir, algumas mágoas ali, e a gente fez um exercício muito poderoso que a gente vai analisar essa carta aqui, porque nessa carta tem muita coisa que é muito emocionante e muito poderoso para curar mesmo essas mágoas, esse perdão. Eu queria que a Cami falasse aqui, Cami, desses depoimentos, de como que era o relacionamento antes com a mãe e como que ficou. Pode ser até bem objetivo, Cami, só de como que você se sentia antes e depois do exercício, como que você se sente hoje no sentido de leveza e como que ficou o relacionamento e, enfim, fica à vontade, Cami. Obrigado, tá, por permitir aí a gente expor esse exercício tão rico que já ajudou muita gente e eu tenho certeza que vai ajudar muito também com essa aula aqui, que vai ficar gravada para muita gente. Imagina, Fê, eu que agradeço. Antes da carta, era um relacionamento de ressentimento, né? Eu sempre tive muito ressentimento da minha mãe. Eu não era aquela filha presente, não conseguia abraçar minha mãe, por exemplo, me sentia totalmente rejeitada. E isso veio desde a minha infância, que me atrapalhou muito na minha vida adulta. E depois da carta, mas eu não entendia muito bem ainda, né, essa questão do perdão. Acho que foi a mentoria que me ajudou. E eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar isso depois da minha filha, né? Eu acho que ela veio para ressignificar essa minha relação com a minha mãe, maternidade. E depois da carta, melhorou muito. Hoje eu sou mais presente na vida dela. Eu consigo conversar com ela de uma forma assim bem genuína, de uma forma bem leve. Antes eu não conseguia, então, tipo assim, eu perdia muita paciência com ela e nem dava moral para as coisas que ela falava. E hoje eu consigo abraçar, ter mais contato, falar eu te amo. Antes ela falava eu te amo para mim, eu aham, não respondia, né? Só sinalizava.
Eu sentia raiva dela. Então, hoje eu sinto um pouquinho, mas bem menos. E eu acho que é um trabalho contínuo, né? Mas a carta ela veio para eu poder realmente dar o significado que precisava, dar o start que eu precisava e liberar de verdade o perdão, né? Bom demais, Cami, bom demais. Lembrando, né, pessoal, logicamente, a gente não vai precisar ficar entrando em detalhes, mas a Cami teve uma infância que foi difícil para ela, né? E essa raiva ela veio dessas coisas que aconteceram. Obrigado, tá, Cami? Dentro desse processo, galera, que a gente tem que ficar atento, é uma coisa muito poderosa, que é o entender que o outro realmente ele age da melhor maneira com as condições que ele tem. Se a gente não entende isso e não encarna isso de verdade, eu não vou conseguir olhar para perdoar. Primeiro eu olho para mim, né? Eu olho o merda que eu sou, os defeitos que eu tenho. Só que, de uma maneira lógica, as pessoas sempre escolhem a melhor opção possível, entende? Só que daí você pensa, né? Meu Deus, essas eram as melhores opções que ela fez? Sim, porque sempre que a gente faz esse julgamento, eu estou fazendo julgamento baseado no meu mapa de mundo. É fundamental entender isso. Então, o teu pensamento sempre tem que ser: meu Deus, se essa pessoa agiu assim, é porque é o melhor jeito dela agir. Né? Eu comentei com vocês que esse tempo daí eu fui processado, né, há 30 dias atrás, por uma pessoa que eu considerava muito, e ela me processou, tipo, eu vou ter que pagar R$ 70 mil, que é uma coisa que eu nunca imaginava. E para mim foi muito fácil entender isso. Tipo, caramba, cara, isso é o melhor dela. Tipo, o que que deve ter feito ela agir assim? Onde que eu errei? Né? Da onde que eu botei tanta expectativa? Foi um processo extremamente leve por eu conseguir aplicar isso, e principalmente me basear em Jesus, né? Tipo, quem sou eu para não fazer? Eu não sou uma vítima, né? Fundamental entender. Se Deus permitiu isso acontecer comigo, é porque isso tem alguma razão, tá? Então, só antes da gente ver aqui a carta, eu queria que você lembrasse disso. Esse é o melhor do outro. E eu não consigo julgar o que ele pensa, porque eu não consigo me colocar no lugar dele com o mapa de mundo que ele tem, do jeito que ele vê a vida, certo? Vamos lá. Então, um parênteses importante, né? Que essa carta aqui, ela é a terceira carta. Porque a gente teve vários ajustes. E também é um exercício normal, para quem já participou disso na mentoria, que a primeira carta, ela ainda vem com ódio. Ela ainda vem, tipo assim, vou falar com você e de repente já solto todas as cagadas e já começo a mostrar a minha dor. E a ideia da carta aqui é uma carta de perdão. E o perdão, galera, lembra que eu já falei isso várias vezes em live, né, em aulas? Apesar, apesar é a palavra. Apesar dos sofrimentos, eu escolho ver essas outras coisas. Entende? E quando a Cami se permitiu ver outras coisas, é que ela conseguiu falar tudo que ela falou nessa carta, porque ela não estava vendo, ela tava apagada só pelas dores, né, Cami? Depois que ela começou a se colocar no lugar e começou a perceber e começou a se realmente ter empatia de, meu Deus, cara, que eu teria feito no lugar? Aí começou a ficar muito forte, certo? Então eu vou lendo aqui, galera, eu botei alguns pedaços e, se possível, eu queria que vocês escrevessem nos comentários coisas que vocês vão percebendo, sentimentos que vocês tiveram, alguma técnica que a gente já usou, de tipo empatia, intenção, elogio detalhado, fatos claros, sentimentos. O que vocês forem percebendo, coloquem no chat, porque eu acho que vai ser bem rico essa leitura. Legal? Vamos lá, então. Oi, mãe. Bença, tudo bem? Mãe, estou escrevendo essa carta porque dizer pessoalmente ainda será difícil para mim. Eu estou passando por muitas mudanças em minha vida.
Por um tempo eu acreditei que seria somente mudanças profissionais, mas eu percebi que iam além disso. Percebi que precisaria trabalhar comigo muitas questões pessoais também. E o Fernando, meu mentor, está me ajudando nesse processo. Eu percebo muito contexto aqui, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de começar agradecendo por ser essa mãe foda que a senhora é, por ter passado por tanta coisa na vida, mas não perdeu a fé, a esperança e fez o seu melhor por nós três. Mas eu quero hoje agradecer, mãe, primeiramente por ter me dado a vida. Se não fosse por você, as 4 vezes que eu li essa carta eu chorei. Acho que hoje não vai ser muito diferente. Se não fosse por você, hoje eu não estaria aqui, bem e com saúde. Na verdade, acho que nunca lhe agradeci verdadeiramente por ser a sua mãe. Não só mãe, mas pessoa maravilhosa que a senhora é. Diante de tantas dificuldades que passou na minha gravidez, a senhora não desistiu de mim. E quando todos viraram as costas para a senhora, você não desistiu de mim, não desistiu de me dar a vida, de viver comigo, e isso eu sou eternamente grato. A senhora deve ter passado por um momento bem desafiador no seu pós-parto, né? Uma depressão pós-parto, talvez. E se hoje já é difícil, para as mulheres daquele período, onde temos muita informação, imagino naquela época. Não deve ter sido fácil, né? Criar uma criança, hoje, eu percebo que é uma das tarefas mais difíceis que vivencio na vida. E para a senhora ter me criado, sem a ajuda dos seus pais, a ajuda do meu pai, onde basicamente todos viraram as costas, não deve ter sido nada fácil. Além de ter que trabalhar para levar o nosso sustento para casa. Imagino quantas dificuldades passou naquela época. Além do nosso sustento, educar é uma tarefa árdua, não é mesmo? A senhora me proporcionou o melhor que consigo fazer na sua época. Me deu roupa, me deu comida, fez o melhor que pôde para me educar e me tornar uma pessoa de bem. Tenho certeza que não deve ter sido fácil quando fiquei no hospital internado. As noites mal dormidas que teve, o cansaço e a exaustão que a maternidade nos traz. Principalmente o primeiro filho, onde não sabemos muita coisa, né? Estamos aprendendo juntos, junto a eles. É, mãe, não deve ter sido fácil. Se tem alguém para dividir esse cansaço, ficar um pouquinho comigo para a senhora descansar. E por isso eu te agradeço. Lembrando, né, pessoal, do contexto, que a Cami, ela tem agora a filha dela, né, que é a Lavínia, que está com 2 anos. E a Cami hoje trabalha com essa parte de crianças, né, porque é uma missão dela, né, uma vocação. Então, como ela hoje está percebendo coisas, né, então ela está percebendo coisas, também fez ela conseguir tentar entender mais o cenário da mãe dela, né? O objetivo dessa carta é pedir também perdão. Aqui é fundamental de entender, tá, pessoal? Teve várias coisas ruins na infância, mas a Camila decidiu, ela pedir perdão da parte dela. Isso que separa tudo. Não tem um mais, entendeu? Mais não sei o que, não sei o que. Não. Eu vou pedir perdão. E é isso que constrange, né? O objetivo dessa carta é pedir também perdão. Eu não fui uma filha muito presente, né? Não fui aquela filha de dar abraço e dar carinho. Não é culpa sua, mas são questões minhas que eu estou trabalhando. Eu sei que muitas vezes tentou se aproximar de mim e talvez eu não tenha correspondido. Eu, por muito, muito tempo, não acreditava em mim, em todo o meu potencial. Não acreditava que era capaz de realizar grandes feitos e sonhos. E olha, trabalhar isso está sendo difícil, viu? Até eu entender como a minha infância me afetou, mas eu quero assumir o protagonismo na minha vida. Então tive que olhar para ela. Eu quero que você saiba que te amo muito, mesmo não dizendo muitas vezes. E sei que tenho dificuldade em te dizer e estou trabalhando nisso, mesmo não estando presente como você gostaria. Também estou trabalhando nisso. E tudo isso, por muitas vezes, me fez sentir culpada também. Nós duas talvez não tivemos o melhor vínculo, né? Mas a senhora fez o seu melhor e eu, como adulto, entendo isso. Por muito tempo, senti raiva na minha infância.
Não gostava quando apanhava, me sentia mal, não me sentia amada, mas tudo bem. Hoje, enquanto adulta, eu tenho a possibilidade de olhar para a minha infância e ressignificar lá. Todos nós, na verdade, temos essa oportunidade, basta querer. A Lavínia veio para curar meu coração. Veio para eu poder entender como foi difícil para a senhora também. Eu não consigo nem imaginar o que a senhora sentiu quando descobriu que estava grávida de mim, mesmo não contando a minha história. Me parece ter sido uma história de muito sofrimento, né? Eu não consigo nem imaginar o quanto deve ter sido difícil ser expulsa de casa pelas pessoas que deveriam lhe apoiar e lhe ajudar, e não ter o apoio de quem você amava, né? Mesmo com todo esse momento difícil, não desistiu de mim. Olha como foi guerreira por ter passado por tudo que passou. O seu amor por mim é tão grande que quando fui me separar, a senhora me deu apoio, me ajudou, me ofereceu seu conforto. Diferente do que fizeram com você. Eu sou muito grata a Deus por ter tido esse apoio da senhora. Não sei como seria se não tivesse tido. Foi muito importante você estar do meu lado naquele momento. Mãe, eu quero estar em paz com o meu coração. E hoje eu entendo que, diante de todo o seu sofrimento, a senhora fez o que conseguiu fazer com as condições que tinha, com o aquecimento e recurso que tinha. E eu lhe honro por isso. Eu preciso dar um passo em minha vida. Eu descobri o meu propósito, não só de trabalhar, mas de vida também. Eu sinto isso cada vez mais forte em meu coração e sinto que Deus está cada vez mais me direcionando a isso. Eu vou ajudar mães e famílias a criarem seus filhos, trazer para eles toda a informação que a senhora não teve em sua época, trazer um novo olhar sobre a educação, sobre a criação de filhos. Eu acredito muito no poder da família na vida de uma criança, e essa será a minha missão. Eu precisei falar sobre educação e às vezes não será sobre a educação na qual fui criado. Então, eu precisarei falar. Então, quando falar sobre isso, eu quero que saiba que em nenhum momento será para lhe ofender, mas para lhe trazer, nem para lhe trazer culpa. Será para informar outras mães, para ajudá-las, tá bom? Quero que sinta orgulho, porque vamos alcançar famílias e as mães se sentirem inspiradas a buscar o melhor que elas poderão ser. A nossa história contada por mim será inspiração para outras mães a buscar conhecimento, a aprenderem. Elas terão um acesso que a senhora não teve em sua época. Boa mãe, eu agradeço do fundo do meu coração por tudo que fez por nós, e principalmente por não ter desistido de me dar a vida. Se não fosse pela senhora, hoje não poderia mudar vidas. Obrigado por estar ao lado da Bruna também, sendo a força que ela precisa nesse momento. Para a senhora, eu tenho certeza que está sendo um momento muito difícil. Quero que saiba que pode contar comigo para ajudá-las a passarem por esse momento. A irmã da Cami estava com uma doença, né? Quero que saiba que te amo muito e pode contar comigo sempre. Quero que a partir desse momento possamos estar mais conectadas na graça de Deus. Te amo. Projeto Melhor Filha do Mundo. Meu compromisso será estar mais presente em sua vida. Não somente de presença física, mas buscar ouvi-la sem julgamentos ou sem conselhos, sem que me peça. Ser empática nas nossas conversas, menos egoísta e orgulhosa. De achar que sei mais coisas da vida do que você. Ou de achar isso que está falando é bobeira. Agradecer a Deus todos os dias pela sua vida, pela oportunidade de estar com você todos os dias. Nas minhas orações de manhã, pedir a Deus pela sua saúde, sabedoria em confortar a Bruna e pedir a Deus para que ela possa lhe dar o conforto e a confiança necessária para passar por esse momento difícil. Ajudar no que estiver ao meu alcance para aliviar essa carga que a senhora está tendo com a Bruna. Final de semana ficar com a Bruna para a senhora descansar, ou levá-la ao médico e consultas para o seu descanso, ou simplesmente para ser uma boa companhia. Ajudar financeiramente, se preciso for, nessa nova etapa em que a senhora não estará trabalhando para cuidar da Bruna. Nesse momento, minhas condições financeiras não estão das melhores, mas irei ajudar a levar de carro para não gastar com Uber. Pedirei para entregar marmita na sua casa para economizar comida e com o tempo de prepará-la. É isso, galera. Curtiram a carta ou não? Isso que eu leio essa carta pela quinta vez, mas aqui realmente me pega muito, porque tem muita coisa poderosa aqui, né? Enfim, queria abrir para comentários aí, galera, porque eu vou me recuperar e a gente dá uma analisada aqui. Cami, fica à vontade de falar também.
Caraca, a gente tem que Eu achei que avisar você antes de ia uma dessa, chorar. meu Deus. Eu falei assim: não vou chorar, não vou chorar. Ih, mas abriu o bocão. Ó, eu também não consegui guardar as lágrimas, não, viu? Chorei mesmo. O que mais você pegou, Paulinha? Eu lembro de quando você falou, quando na minha mentoria, que você falou da importância que foi na vida da Camila fazer a carta e que você ia fazer comigo. E aí o Fernando falou que ela escreveu várias vezes, ele fez a mesma coisa comigo, escrevi várias vezes, eu falava, não, dessa vez tá bom. Chegava lá o Fernando, não tá bom. Abre esse coração, abre esse coração. E foi, olha, e aí eu lembrei de todo esse processo que eu fiz para fazer a minha também. E ficou mais leve ou não ficou, Paulinha? Bem mais. É, cara, é muito pesado. Eu me toco muito porque o amor causa isso, né? Quando você vê alguém tentando, né? Igual a Cami, olhar de verdade, se colocar no lugar do outro. E eu acho que o que mais me emociona é me colocar no lugar da mãe dela recebendo essa carta. Porque isso deve ser uma, tipo assim, posso morrer depois dessa, entendeu? Porque não, acho que não deve ter um presente melhor do que conseguir escutar isso de uma filha, porque lógico que a mãe se culpa por milhões de coisas, né? Lógico que a mãe sabe os defeitos que ela teve, ela sabe as dificuldades que ela teve, e acho que essa carta, tipo, valida tantos anos de dedicação e de entrega, né? E acho que isso que me toca muito, assim. Fer, eu ainda não entreguei a carta. Vai ser o projeto 2024, a hora que eu voltar para a mentoria. Mas essa é uma outra etapa. A primeira etapa eu já fiz. Tem que trabalhar a segunda etapa agora. Mas eu quero entregar. Eu desejo muito, do fundo do coração, entregar essa carta para ela. Vai ser muito pesado, Camilo. Vai ser muito pesado e demora, não sei porque você não entregou ainda, tá? É, eu acho que ainda tem Serviu algumas só para te coisas. curar por enquanto, né? Porque ainda vai curar ela, entendeu, Camilo? É, exatamente. E é o que você falou, eu percebo, né, que ela tem muito isso, ela tem muita culpa, ela tem, sei lá, ressentimento, né, acho que, pelo fato que você falou, que você sabe, né, da minha separação na época, eu tenho certeza que ela se acha culpada por isso, que na verdade não é, né. Bom demais. Vocês percebem o poder, pessoal, do empatia, né? Teve várias coisas ali que a Cami, ela imaginou que pode ter acontecido. Como elas não tiveram essa conversa tão profunda, da mãe contar muitos detalhes, ela fez se colocando no lugar dela, comparando com ela, né? E outra coisa, os elogios detalhados, né? Pela comida que você nos deu, pelo suporte que vocês nos deu. Teve muitos detalhes ali na carta, né? Teve muitos fatos. Quando você foi abandonada pela família inteira, quando você foi abandonada pela pessoa que você mais amava, né? Realmente, hoje que a gente com informação, as mulheres já sofrem, né? No caso desse, né? De estar grávida, de ser abandonada pela família e pelo marido, né? Imagina naquela época. Hoje em dia a gente não aprende as coisas porque a gente não quer. Naquela época você tinha que comprar Barça para ter acesso a alguma parada, né? Então alguém mais humilde e simples simplesmente não sabia como lidar. Legal, galera? Quem mais? Comentários, aprendizados? Fala, É, Joãozitos. Fala, Marcelex. Primeiro a Marcela, depois o pa- João. é, parabenizar pela força da Camila, porque é um negócio muito difícil. Não passei numa situação assim, né? Embora minha mãe, eu já não tenho minha mãe mais. Essa semana, até no domingo, faz 9 anos que ela faleceu. E quando chega no mês de novembro, hoje, particularmente, que está com chuva, eu lembro de todo o período que eu passei com ela na UTI. Caindo a chuva, entendeu? Eu sempre lembro. Aí ontem, no domingo,
ontem foi segunda, né? No domingo meu pai veio, minha irmã trouxe, também adoecido, e me remete muito a essa coisa, sabe? Aí eu lembrei do mesmo tempo, mas graças a Deus deu tudo certo, fiz um procedimento na coluna, já teve alta agora à tarde, tá em casa, acabei de vê-lo agora, tá dormindo, que chegou do hospital, e, e assim, são os bens preciosos, a gente que é mãe, eu também sou mãe, e aí sei tudo que a minha mãe passou, que ela foi, imagine, minha mãe ela não teve mãe, meu pai não teve mãe, minha mãe tinha uns, não sei se era 2 ou 5 anos, ela era bem pequenininha quando perdeu os pais, e meu pai também, ele era bem novinho, ele foi criado pelos irmãos mais velhos, assim, o mais velho tinha 10 anos mais velho que ele, então eu acho que ele tinha uns 7 anos e o mais velho tinha 17. E aí vinha toda uma filhinha. E ficaram na casa, como ele mesmo diz, ninguém cuidando, nem tia, nem assim, né? Daquela forma, né? Sempre na coisa do serviço duro. E minha mãe também ficou na casa da bisavó, e é toda uma história de muita dor. Mas como eu sou grata também. Sei tudo do peso, imagina, eles um dia se conheceram, casaram, muito jovens, sem saber nada da vida, né? Porque é como se na casa de onde a minha mãe morava, é como tipo assim, menos um aqui. E como dói, tem que ter força, sabe? Né, nessa coisa de momento, eu já há muitos anos já me coloquei, já me colocava no lugar dela, mesmo, mesmo antes de eu fazer psicologia, sabe? Porque E como tem a ver era uma aquilo que a gente vida. falou, né, Marcélia, da aula anterior, do Jordan Peterson, do como a gente tem o poder de pegar uma dor e transformar numa coisa boa, né? Porque, tipo, esse ciclo que a Cami pegou, e você também, e os teus pais pegaram, né, Marcélia, de, tipo, não ter as Uhum, coisas, a tentação da revolta sempre vai ficar batendo na porta, né? é, mas assim, hoje eu vejo, sabe, assim, acho que a vida toda, antes mesmo de fazer faculdade, sabe, eu vejo assim, eu só tenho eu e uma irmã. O esforço, eu nasci lá também no interior, na roça, sabe, na zona rural que eles moravam. E o esforço, tudo que eles fizeram, porque eles não tiveram condições de estudar. Como eles queriam que a gente estudasse, entendeu? Então, quando eu tinha 5 anos, eu estou em Goiânia, e isso é lá no interior. Quando eu tinha 5 anos, eu vim morar com uma tia, que é cunhada da minha mãe, e isso doeu muito para eles. Para mim também, eu lembro, né, de tudo isso, né, tinha 5 anos, mas eu entendo, porque eles queriam que eu fosse para a escola. O sacrifício que eles fizeram de ficar longe da filha, mas para dar o que eles não tiveram, né? Isso, né? Então, são coisas que são difíceis, e isso eu vejo que para minhas filhas, a vida delas é totalmente diferente, porque elas já nasceram eu morando na cidade. E todo um caminho, né? Toda uma trajetória, mas isso faz Só os sangues parte e nos fortes fortalece. salvos, né? E isso nos fortalece, Camila, esses exemplos, né? Com coisa assim. Se você nasce num berço de ouro, nem sempre a gente vai ver, conseguir com mais. Às vezes vê, não quer dizer que não vê também, não, mas é mais difícil, né? Se a pessoa nasce num berço, tipo assim, nasci tendo uma casa própria, nasci tendo carro, mas, né? Um percurso totalmente diferente. E como é válido isso para a vida da gente, como é válido os valores que a gente vai tendo e vai passando para os nossos filhos, e é o que vale a pena na vida, a gente reconhecer. Então, nesse momento, né, parabéns para você por ter tido essa força toda, né, na verdade não tem um sofrimento, e não quer dizer que finalizou aqui,
é uma construção. A gente vai, é a nossa vida, é o que é, e a gente não vai tirar disso. Show de Não bola, vai Márcia sair, Beck. Obrigado, minha querida. tá bom? Obrigado pela participação, pelo compartilhamento da história. Fala, Joãozinho. Então, primeiro eu queria parabenizar, né, a Marcela pela coragem dela, que isso aí foi bem A legal. Oi? Camila. A É Marcela falou Camila, agora, a Cami que foi a estrela da noite. desculpa. É porque eu estava cuidando de uma pequena aqui agora, eu estava só Lá, ajeitando ela aqui. a Cami. Mas eu acho isso muito legal porque a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a passar por um processo de amadurecimento e começa a ter clareza das coisas. Eu passei por uma situação, claro que sim, eu acredito infinitamente inferior. Eu tive um problema societário com meu cunhado, mas que na época abalou muito a minha família. Eu até comentei com o Fernando na nossa primeira sessão, contei a história. Mas o processo de perdão, eu acho que ele vem muito a partir do momento que a gente reconhece os nossos próprios erros. A gente se abre para se conhecer melhor e para ter empatia. Primeiro a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a conhecer mais nós mesmos, reconhecer as nossas falhas que dentro do processo. Eu acho que quando a gente tem esse processo de auto-perdão, a gente se sente livre. Livre para poder perdoar, porque a gente conseguiu trazer o perdão para dentro de nós mesmos. Eu acho que isso facilita muito, muito mesmo. E eu acredito muito, Camila, que esse próximo passo, quando você der, você vai ver como que você vai se sentir mais leve, uma pessoa mais bem resolvida, com tudo na sua vida, porque assim, você vai estar tirando um fardo, um peso muito grande que você carrega. Esse sentimento, você conseguiu dividir talvez com a pessoa que mais precisa ouvir isso tudo. Então, eu acho que assim, cria essa força e coragem que eu acho que o maior beneficiada de tudo vai ser você, porque eu acho que vai mudar muito. Quando eu fui fazer esse desligamento da empresa, que foi uma questão que envolvia pessoal, envolvia minha irmã, envolvia minha família como um todo, assim, foi uma confusão muito grande. Eu também fiz uma carta. Eu fiz uma carta para cada um dos diretores e uma carta para o meu ex-sócio, né, que é o meu cunhado. E nessa carta eu reconheci todas as minhas falhas. A primeira coisa que eu fiz foi reconhecer todas as minhas falhas. E depois eu falei com ele o que mais me machucou, mas que o amor que a gente tinha, o carinho que a gente tinha, o respeito, tinha que superar aquilo. Eu sabia que ia levar tempo, como de fato levou, mas eu acho que assim, eu fiz um processo de terapia para conseguir fazer a minha retirada do negócio e à medida que as coisas foram concretizando, se eu fui tão racional, eu enxerguei que aquilo foi superado. E hoje eu falo com toda certeza do mundo que eu perdoei e que quanto que foi uma virada de chave na minha vida e o quanto que eu sou mais bem resolvido e grato até pela essa dificuldade que eu passei por esse momento. Então, eu consegui fazer desse momento mais difícil uma forma de crescimento e amadurecimento assim muito grande. E hoje a Unibelas ela só está rodando como ela está por tudo isso que eu passei. Eu tive que passar por vários obstáculos e os principais eu consegui quebrar agora na mentoria. Mas assim, é uma jornada, onde a gente tem muitos ganhos. Mas parabéns pelo seu passo, viu? E é louco pensar também, né, que quando a gente entende que tudo acontece porque Deus permitiu, essas dores, elas, tipo, você fala, cara, realmente isso aqui era o melhor para mim. Deus tinha vários outros caminhos, ele escolheu isso para passar porque, e depois que supera, que você vê, né, cara, se não fosse isso, eu não teria superado Sim. Não teria meu, crescido, não esse meu teria. defeitozinho aqui, né? É isso aí, dona Cami. Agora ficou pressão de entregar, né, Cami? Você sentiu a pressão, Cami? Senti, Fer. Obrigada, Agora viu, não tá gente? só mais entre nós dois, hein, Cami? É verdade. Senti mais pressionada. Resolve isso em 23, que você já vira 24 com outra perspectiva.
E olha, vou falar pra você, talvez isso seja a virada que tu esteja faltando. Pois é. É. Não, e pensa principalmente nela, entendeu, Camila? Eu esqueci que você não tinha entregado ainda. Não. Para ela vai tirar um peso gigantesco. Uhum. Dé, quer comentar aí, Dé? Eu vi que você está com uma Quero carinha empática sim. ainda, não, Débora Brilhante. Cartas têm um poder incrível, né? Inventaram, acho que o e-mail o e-mail foi inventado por alguém do mal para atrapalhar as cartas, tá? Porque, gente, é uma técnica terapêutica, né? Todo mundo aqui, quase todo mundo aqui é psicólogo, sabe disso. Mas eu, quando estava ainda enlutada, com a minha a perda do meu pai, o Fernando me desafiou a fazer uma carta. Lembra, Fernando? Pior que você acredita que dessa eu não lembro. Eu lembro das outras porradas que eu tinha te dado, mas a da carta não. Me Pois relembra é. aí. Pois é, daí eu escrevi uma carta, porque assim, porque eu não tive, foi durante a pior onda da Covid que o meu pai faleceu. Não foi de Covid, mas foi durante, então eu não pude ir lá me despedir. Então, isso assim, Nossa. apesar de estar, aparentemente estava tudo muito bem, mas eu estava num fervilhão de emoções. E quando eu me dispus a fazer essa carta, gente, hoje quando eu vi ela lendo ali, eu não consegui abrir a câmera, tá? Porque mexeu demais comigo, tá? Parabéns. O meu pai, eu não pude ler essa carta para ele, mas eu realmente acredito que Deus entrega, tá? Isso, isso faz parte das minhas crenças. E para mim foi muito importante a carta que eu fiz pro meu pai, tá? Quando me libertou de algumas coisas assim, que várias coisas que eu deveria ter falado antes e que eu nunca falei, sabe? Então, Camila, entrega. Parabéns pela carta que você escreveu, tá? Mas entregar faz toda a diferença, sabe? Pode ter certeza Vamos disso. subir a hashtag entrega a carta, então, Débora, é isso? Isso, aproveita aí, temos Natal, pertinho do Natal, olha o presente. Sem pressão, tá? Tô brincando, tá? Isso aí você sabe o teu tempo. Mas assim, quando eu ouvi hoje, ela não faz ideia do quanto foi, assim, eu tive que desligar. Eu tava com a câmera aberta, tive que desligar a câmera porque não dava, tá? Pra permanecer com a câmera aberta. Assim, e incrível como você colocou, assim, eu não conheço o total da história, porém, o quanto, assim, ficou, assim, um filminho na cabeça das pessoas, tá? E você descreveu muito bem tudo o que aconteceu, eu imagino o quanto vai ser cura para a história da tua mãe, tá? Eu tenho certeza que escrever foi cura, mas também a tua mãe ler isso também vai ser cura para ela, pode ter certeza, tá? Parabéns aí pela entrega, pela capacidade de perdoar nesse nível, sabe? Porque a gente sabe que perdoar não é uma coisa fácil, tá? Então, obrigada aí por dividir esse momento conosco, porque eu tenho certeza que todo mundo, em algum grau aí, eu falo por mim, para mim mexeu muito comigo, tá? Mexeu em muitas questões aqui, porque eu fiz isso pro meu pai, mas eu não fiz para minha mãe. E eu jurava que tava tudo bem perdoadinho no seu lugar, tá? Jurava. Então, inclusive me desafiou a fazer algo nesse sentido, tá? Parabéns, Camila. Perfeito. E Essa que é a obrigada, ideia, né? Fernando, por nos oportunizar essas questões, tá? Obrigado a vocês. Foi ótimo. E para mim, meu Deus, foi maravilhoso também. E quando eu vi que ela acertou em cheio na terceira, daí eu fiquei feliz, né? Tinha que ter essa primeira guardada, Camila. A gente pode fazer uma versão de uma aula 2 para a gente ler as duas primeiras que são engraçadas, né, Camila? Tem guardadinho aqui. E engraçado porque a hora que você falou assim, vamos fazer uma aula, né, tal, eu nem tava lembrando disso. E eu fui relembrar, né, tá, como eu não entreguei, tá lá guardadinha ainda, e eu fui relembrar. E eu li a primeira e falei assim, gente, como que eu tive que liberar todo o ódio, né, todo o ressentimento, toda a raiva para depois liberar o perdão. Você consegue perceber nitidamente, Ué, como você não enxergava, né? como eu Porque não enxergava. olhando de fora, eu já consigo perceber, né? Aqui já começou. Aquela primeira carta que a pessoa recebesse, assim, meu Deus, ia causar um desastre, cara.
É verdade. E a Ia ser pessoa achando que tá É. pagando, né? Mas tem a ver com o nosso, tem a ver com a nossa superação do nosso orgulho, porque realmente quando a gente senta além, a gente está se colocando na posição de Deus, né? Tipo assim, eu sou injustiçada e você fez tudo errado e eu não merecia isso. Tipo, é mais ou menos esse o discurso, né, que a gente alimenta no coração. Bom demais, galera. Obrigado pelas participações. Alguém mais quer comentar? Ah, eu Lulu, quero. fica à vontade, Ai, Lu. gente, hoje eu cheguei, consegui chegar a tempo porque eu fiz a minha prova lá no meu centro espírita. Mas deixa eu te falar. Eu consegui fazer essa fala com a minha mãe, com ela já em coma, né, no hospital. E a única hora que ela abriu o olho foi quando eu estava falando com a psicóloga. Então, quando a minha mãe tem 1 ano e meio, né, foi no dia 6 de abril que ela faleceu, vou fazer 2 anos já, e eu consegui ter essa fala com ela do perdão, de falar que eu entendia, que naquele momento pararia, né, toda a história, e foi a única hora que ela abriu. Ela ficou 15 dias em coma, que ela chegou andando, aí falaram que tinha que entubar, ela teve tipo um choque, e aí ela já fechou o olho ali, já não falava nada. Então, assim, queria compartilhar, até porque todos são psicólogos, né, ou a maior parte, que como foi importante, assim, até Não, poder falar com tem uma ela. pessoa normal aqui. Tem o Igor, o João, a Gabriela, tá meio a Então, meio mas aqui. assim, porque às vezes a gente fica esperando, né, um momento, e eu, naquele momento que a psicóloga de família entrou, eu fui falando, né, ai, mãe, tá tudo bem, eu entendo que a senhora fez assim por conta disso, desse momento. Então, também foi um momento bonito e libertador, né, só para compartilhar. Mas que bom que eu Que consegui bom. falar sem chorar, já tô melhorando. E vamos que vamos. Parabéns, Obrigado, Lu. Cami. Obrigado. Eu não sei se eu entregaria no Natal, sabe? Que pode ser muito impactante, eu acho que para sua Não, mãe isso. deixa um dia normal de tarde, assim, né, Lu? Sabe? No Eu meio da acho semana, uma que pode ter uma quarta-feira. coisa que pode ter os dois lados. Pode ser bom, mas pode ser muito forte para ela. E aí todo Natal ela vai trazer essa memória. Isso eu particularmente penso. Eu faria Gostei. como o Fernando, num dia aleatório, numa conversa, né? Tipo de gratidão, alguma coisa assim, né? Porque se for Acompanhado bom, de um legal. Se for bolinho, ruim, né? acompanhado de um bolinho e de umas flores, né? Muito bom, Lu. Obrigado, Lu. Obrigado pela participação. Gabriela Maciel, conseguiu participar, Gabi? A tua primeira aula profunda, Gabi, ou você já participou das outras? Oi, tô aqui. Não, eu já E aí, participei de uma, mas eu sempre saio mais cedo. Eu nunca consigo ficar até o final. curtiu, Gabi? Toda vez acontece alguma coisa. Sim, curti demais. Eu tenho várias, tipo assim, questões mal resolvidas com a minha mãe. Então, a todo momento eu fiquei pensando, sabe? Mas eu acho que eu ainda tô sendo bem sincera aqui com vocês, né? Que tá todo mundo no mesmo barco. E a todo momento eu ficava assim: olha só, essa mãe sofreu muito mais que a minha e minha mãe fez pior. Eu ficava pensando essas coisas. Então, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito antes de fazer uma carta, senão vai ficar feia. Estamos na quarta mentoria ainda só, né, Gabi? Vamos chegar lá perto da nona, daí a gente Vamos começa a falar chegar sobre lá. isso. Uma hora eu escrevo essa carta para minha mãe, porque minha mãe foi mãe adolescente, só que ela teve, tipo, mega suporte de muita gente. Mas sei lá, né, o que ela passou, enfim. Eu só acho que muita coisa assim com a minha mãe, eu admiro muito a Camila por ter conseguido fazer e por ter conseguido perdoar, porque eu não sei como fazer isso ainda, mas vai dar certo. Parabéns, Camila. A gente. Bora trabalhar isso. Vou botar na tua listinha aqui, dona Gabriela. Não, bota ainda não, espera. Por que eu zoei ela, Paulinha, no começo aqui? Porque ela é essa figura sincera que é bom demais, né, dona Gabriela? Parabéns por participar e por admitir, né, as coisas que a gente pode melhorar ainda e tamo juntasso. Igor tá se lambendo lá de ranho, de tanto chorar, né, seu Igor, que eu conheço bem. Obrigado, Nossa Camila. senhora, eu tava comendo. Horrível essa sensação. Parabéns, Camila. Foi realmente profundo o negócio. Eu vou ler e reler muitas vezes. Na verdade, acabou passando uma pressão para mim também que eu nunca tinha pensado. Eu vou com certeza fazer um projeto também de escrever. Isso é muito forte.
A Luciana colocou que talvez seja bom, talvez seja forte. Não sei se vai ser bom, se não vai. Acho que vai, tenho certeza. Não sei como que é a situação exatamente, mas que eu tenho certeza que forte, com certeza absoluta, vai ser sim. E tem que ser, a vida é muito breve, sei lá, é uma coisa só para as coisas serem brandas e fracas. As coisas têm que ser fortes mesmo. E assim, incrível, tocante. Eu cheguei atrasado, eu não pude chegar na hora. Então foi 10 minutos que parecia que eu estava trancado numa jaula com o Mike Tyson, assim, foi incrível. Extremamente denso, nossa, maravilhoso. E assim, isso eu tenho certeza também que toca muito a pontos em comum a várias pessoas. Em algum ou outro, como o Fernando colocou, né, algum ou outro motivo específico que você tem os seus, eu tenho os meus, o Fernando tem os deles, a Luciana tem as delas, mas todo mundo tem alguma coisinha, de alguma forma, que toca em comum. Então, assim, muito bonito. Parabéns. E entrega para sua mãe isso aí. Bom demais, Igor. Parabéns pela poética. Muito boa a sua fala. Viu, Cami? Viu? Falei que ia ser bom para todo mundo esse negócio? Olha, Palmas para Camila, vou fazer só corajosa. mais comentário. Eu não sei se a Gabriela é mãe ou não, mas talvez a Camila ter sido mãe favoreceu, né? Ajudou, Com certeza. né? Eu não Sim. tive filhos, mas em relação ao Igor, eu ensinei minha mãe a amar, né? Então, assim, foi. Depois que eu acho que eu fui psicóloga, aí fui em doses homeopáticas. A minha mãe não conseguia beijar, abraçar. E no final da vida dela, todo dia ela falava, ai, te amo, sabe? Então, foi uma coisa que ela não sabia. E depois eu fui analisando, porque talvez ela também não tivesse, foi uma criação muito rígida. Eu só estou compartilhando isso com você, porque assim, na hora que eu me coloquei no lugar dela, fui entender a história dela, aí eu falei, já que ela não sabe, né, vou ensinar. Então, todo dia eu chegava, mãe, te amo, e hoje meu pai tá doente, e eu ainda falo todo dia, pai, você sabe que eu te amo, né? Agora eu já falo, pai, você sabe, né, o que? Que você me ama. Então, que eu não quero que ele esqueça isso. Então, assim, às vezes a pessoa, não é que ela não dá porque ela não quer, às vezes ela não dá porque ela não tem, não sabe, né? Sim, exatamente. Tem um mentorado que eu trabalhei que tinha muito ódio no coração, assim, e muita revolta. E, cara, rapidinho você chega nas causas ali e você vê que é falta de amor, né? Tudo que o outro não conseguiu dar, cara, é porque o que causou de sentimento nele, né? Como fica amargurado no nosso coração e como a gente vai transformando isso em revolta, né? É uma fuga. Só que, infelizmente, eu acabo escolhendo o jeito errado, né? Que é machucar os outros. Mas é sempre falta de amor. Obrigado, galera. Obrigado pelo compartilhamento. Foi demais. Deixa Obrigado, eu só Cami. falar, só um Fala, minuto. Aparecidex. Fica à vontade, por Eu favor. ia falar. E esse batom, Aparecidex? Parabéns, Cami, né? E parabéns para todos que compartilharem. Essa semana estou fazendo o livro do Eu Sinto, Você Sente, Nós Sentimos, né? E estou falando dos pais, família, né? Os amigos, que essa lembrança, né? Gostosa e ressignificar essa vida, né? Eu achei parabéns para todas nós, né? Que legal, Fernando. Obrigada, hein, por esse momento. Obrigado a você, Aparecidex. A vida é curta demais para guardarmos as coisas no nosso coraçãozinho, né, galera? Bora botar para fora. Hashtag entrega carta. Tomem banho e durmam. E amanhã, 7h27, estamos juntos, galera. Beijo.